Tá gravando? Eu acho que tá. Bom, eu sou o Agente Cronos e essa é a segunda fita do Guia para Agentes em Treinamento da Ordo Realitas. Na última fita eu contei um pouco mais sobre o que eu sabia sobre o elemento do sangue, um dos elementos mais brutais e intensos do outro lado. Mas nessa fita eu vou discutir sobre um elemento bem diferente, um elemento mais complexo e filosófico que o outro lado possui. O elemento do conhecimento, que apesar de não ser tão agressivo, pode ser tão mortal quanto o elemento de sangue. Bom, o conhecimento, ele é um elemento completamente oposto ao último elemento que eu abordei. O sangue, ele é primal, ele é bestial, e ele é muito mais irracional, ligado ao ser humano como ele é na sua essência, um animal. Mas o conhecimento é o contrário, ele é ligado à racionalidade, à calma e a decifrar, descobrir, entender. Pessoas que têm a sua própria percepção do outro lado e sempre buscam entender mais sobre o seu funcionamento agradam a entidade de conhecimento. Como eu ia dizendo, assim como o sangue tem a sua manifestação física na realidade, que é aquele líquido pesado e extremamente fedido, que é muito confundido com o sangue, inclusive foi a razão do elemento ter ganhado esse nome. O elemento do conhecimento também tem a sua manifestação física, que são conhecidas como a linguagem do outro lado, os sigilos de conhecimento ou os sigilos do outro lado. É uma língua até hoje nunca decifrada. Não tem ninguém até hoje na realidade que é capaz de decifrar os sigilos. E é basicamente como se fosse uma espécie de idioma do outro lado. E na maioria das coisas envolvendo conhecimento, os sigilos sempre estão envolvidos. O que é perfeito, já que o elemento tem muito dessa relação com descobrir, com aprender, com decifrar. Nada mais justo do que sua manifestação física ser a linguagem, a maneira de se comunicar com o outro, que o outro lado possui. Bom, como eu disse, os sigilos são impossíveis de serem decifrados. E o outro lado é impossível de ser concebido pela mente humana. E os poucos que conseguem descobrir os segredos do outro lado e saber de tudo, perdem tudo. Porque no outro lado, saber tudo automaticamente é perder tudo. Se você consegue descobrir os segredos do outro lado, a sua mente não consegue conceber esses segredos, não consegue conceber essa dimensão. E você acaba se tornando uma casca vazia do que você foi um dia, conhecida como existidos. Existiu um caso há muitos anos atrás, em 2007, onde 4 agentes foram designados para uma missão em uma cidade do interior. O ocorrido é que tinham sumido vários livros de uma biblioteca de lá, mas não eram qualquer livros. Todos eles eram livros de terror, de crimes reais e de atos hediondos. Todos eles com diversas coisas horríveis descritas nas páginas. E o sumiço desses livros em específico poderiam ser usados para enfraquecer a membrana, através das páginas que continham histórias horríveis e traumáticas. Por sorte, a Ordem tinha uma informante que vivia na cidade e frequentava a biblioteca e notificou. Quando a equipe começou as investigações, eles descobriram que não só uma pessoa tinha roubado aqueles livros, eram várias pessoas.
e eles pegaram todas as páginas daqueles livros de terror e colaram elas por todo o interior de um galpão abandonado. E aparentemente realizaram um ritual para descobrir e mergulhar as suas mentes no outro lado. Eles eram obcecados em descobrir os seus segredos, mas a mente de nenhum deles conseguiu suportar o peso da verdade e todos eles viraram existidos. Não se sabe até hoje se esses ocultistas sabiam que iriam se tornar existidos e mesmo assim queriam aceitar o preço para saber de tudo, ou se eles achavam que conseguiriam desvendar o outro lado e sair impune. O que não é muito raro. Muitas pessoas pensam que conseguem ser mais espertos do que o outro lado, mas isso é o maior engano que você pode ter, e a maioria delas acaba sempre ou morrendo ou enlouquecendo. Fato é que depois disso a equipe designada matou todos os existidos e queimou seus corpos junto com todas as páginas daqueles livros que estavam no galpão. E como a ordem não tinha interesse em estudar o paranormal naquela época, eles apagaram o símbolo. E apesar da missão ter sido um sucesso, ela é a prova de que você pode até eventualmente descobrir os segredos do outro lado, mas você nunca vai conseguir suportar o peso desses segredos e você eventualmente vai se tornar uma casca vazia, um existido, e não vai restar mais nada da sua consciência na realidade. Ou seja, se você tentar fazer a mesma coisa que esses caras fizeram e tentar desvendar os segredos ou tentar descobrir as coisas e decifrar o outro lado, decifrar o indecifrável, você vai acabar tendo o mesmo destino. O ritual que eles tentaram fazer em questão era um ritual de transcender modificado, um ritual de transcender de conhecimento. Basicamente o ritual de transcender é o ritual que todos os ocultistas usam para se conectar com o outro lado e conseguir habilidades paranormais ou aprender rituais que funcionam como súplicas ao outro lado. Durante o transe do outro lado, você basicamente consegue descobrir tudo. Você se conecta com o outro lado e você consegue desvendá-lo, se tornando até mesmo fluente nos sigilos do outro lado. Porém, é claro que ao fim do transe, você esquece de tudo e volta para sua vida medíocre. Só que você, obviamente, mantém alguns fragmentos de memórias do transe e as memórias referentes aos poderes paranormais ou os rituais que você aprende durante o ritual de transcender. Aqueles ocultistas tentaram fazer um ritual de transcender modificado pelo conhecimento, para que eles transcendessem, mas ainda assim conseguissem voltar para a realidade e voltar sem esquecer de tudo que eles descobriram. No final, pelo visto, deu certo, mas obviamente assim que eles voltaram, eles não suportaram a verdade do outro lado. De qualquer maneira, como eu disse, o símbolo foi apagado. Ele não tinha interesse de estudar o paranormal, então não se tem registros desse ritual, de como eles modificaram o símbolo de transcender. Ai, cadê meu remédio? Aqui, achei. Como eu ia dizendo, o elemento de conhecimento, assim como o de sangue, o último abordado na última fita, também possui um elemento opressor, e ele também oprime um dos elementos do outro lado. Se vocês prestaram atenção na última fita, vocês sabem que o sangue oprime o conhecimento. Ou seja, esse elemento que eu estou abordando agora, ele pode ser oprimido pelo sangue, mas ele oprime outro elemento do outro lado, o elemento de energia, associado ao caos, à mudança, à transformação, à loucura e à aleatoriedade no geral. Sempre associado a aparelhos eletrônicos
fogo e coisas aleatórias, imprevisíveis. E o conhecimento, ele suprime esse elemento. Então, na hierarquia dos elementos, o conhecimento é oprimido pelo elemento do sangue, mas ele oprime o elemento de energia. Na tabela que vocês estão vendo, mostra o que cada elemento suprime. É claro que o medo está fora dessa jogada, então o conhecimento oprime a energia. E já as criaturas de conhecimento manifestam traços muito específicos, como elas estão ligadas a um elemento mais racional do que o sangue. Todas as criaturas de conhecimento parecem seguir uma lógica e parecem ter uma habilidade de uma inteligência maior do que as outras criaturas. Eles pensam mais. Por exemplo, você tem agentes em volta das criaturas de conhecimento. Uma criatura de sangue provavelmente iria atacar a mais próxima, ou a que estivesse infligindo mais dano a ela. Mas uma criatura de conhecimento podem perceber quem está mais ferido e atacar o alvo mais vulnerável, ou atacar o alvo que parecer mais fraco, menos resistente. Isso é muito perigoso e é muito importante que vocês tenham isso em mente. Afinal, as criaturas de conhecimento são mais espertas do que as outras, apesar de não serem tão agressivas contra criaturas de sangue, por exemplo. Coisas ligadas à entidade de conhecimento são joias de ouro e adereços de ouro. A maioria dos ocultistas e das criaturas ligadas ao elemento de conhecimento parecem ter uma ligação com joias preciosas e adereços de ouro, ou com ouro no geral. Já teve casos de ocultistas que se ligaram tanto à entidade de conhecimento que precisavam beber ouro líquido para satisfazer a sua fome ou sede. Então, bom, eu pelo menos desconheço a ligação do conhecimento com o ouro, mas parece ser uma característica bem presente nas coisas de conhecimento. Então, se você ver algum ocultista ou alguma criatura usando adereços dourados, provavelmente isso pode ser uma ligação com um elemento de conhecimento.